E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aqui na caixinha de pergunta, tá? Então vamos lá, vou chamar a Roberta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só colocar aqui também. Oi, Roberta! Olá! Olá! Tudo Aqui bom? é Você tá... boa noite, né? Aí é bom dia, Aqui é né? bom dia, exato. Esqueci de dar boa noite, de dar boa noite para todo mundo que tá no Brasil. Bom dia. Só aqui que é bom dia, né? Só na Austrália que tá dia. Que legal estar aqui com você. Obrigada pelo Nossa, convite, muito animada. Rafael. Obrigada a você por ter aceitado. Meu Deus. Uma honra. Achei muito interessante esse movimento que você está fazendo de colocar a saúde, né, em todos os níveis. Eu ouvi sobre saúde financeira, achei super interessante. E o caminho é esse, né? A gente tem que começar a olhar de Sim. uma forma global, né? Exato, é porque tá tudo ligado, né, Roberta? Tipo, a gente pensa muito em saúde física, que, obviamente, para mim é onde tudo começa, mas não é a única coisa. Se você tem que estar bem em todas as áreas da sua vida, né? Em todas as saúdes. Senão, nada anda. Sempre vai ter alguma coisa ali empacada, né? Digamos. Isso aí, isso aí. Então, se Acho que a gente apresenta um pouquinho, se apresenta para as pessoas que ainda não te conhecem, seu trabalho. é isso. Bom, meu nome é Roberta, gente. Eu estou aqui de Vitória, no Espírito Santo, aqui no Ah, Brasil. E eu olha. sou médica especialista em medicina de família e comunidade. Essa foi a residência médica que eu escolhi fazer, que é uma Uhum, especialidade que aqui no Brasil não é tão conhecida, né? Fora do país é mais. É uma sim. especialidade que já tem isso de ver a pessoa de uma forma integral, cuidar dela como Uhum. um todo, e que já Uhum. tem muito foco na prevenção. Boa noite, minha É, tia. Manu. Ah, bonitinho. Bom dia. E aí, só que além disso, eu vi que além dessa necessidade de olhar para a pessoa de uma forma integral, de focar em saúde, focar em prevenção, o curso de medicina é um curso que ele te ensina muito a tratar a doença, né? E você É. aprende pouco de ser humano. Uhum. E aí que eu fui tendo essa necessidade de conhecer sobre pessoas. E aí que eu comecei a estudar muito autoconhecimento, fazer a formação de coach. Então hoje eu tenho Ah, que esse legal. lado, esse lado do autoconhecimento que eu integro no cuidado, junto com as práticas integrativas. Aí entra a meditação, né? E por aí vai, Uhum. reiki e tudo mais. Nossa, que interessante. E como é que é o seu dia a dia, assim? Como que seria uma rotina sua, por exemplo? Você só trabalha em hospital ou é clínica? Trabalho em clínica. Em Eu clínica. trabalhei um bom tempo em hospital. Hoje eu já tenho uns 3 anos que eu não tenho atuado mais em hospital, que eu não dou mais Uhum. plantão, por exemplo, que para mim era uma das metas para obter mais saúde. Porque veja bem, Sim. Marcela, olha que simbólico. O meu primeiro salário como médica, o primeiro salário, a primeira compra que eu fiz foi uma Hum, pizza num plantão no meio da madrugada. Então, como nossa. que a gente não vai tendo saúde? O próprio profissional de saúde também, né? Não vai Uhum. adoecendo. E Exatamente. aí, então, quando eu comecei a ver como que estava errado o meu estilo de vida, eu fui colocando essas metas. Então, hoje eu não dou mais plantão, eu trabalho em clínica, em consultório, faço visita domiciliar também bastante. Uhum. Esse período de Covid, né, aumentou muito a demanda por visita. E Uhum. atendo de tudo, adulto, idoso, atendo muito, né? Faço muito atendimento de saúde mental, estresse Sim. crônico, ansiedade, depressão, mas também essas doenças crônicas não transmissíveis, é o meu cargo forte, assim, hipertensão, diabetes, isso do lado da doença, além de fazer Uhum. os programas de promoção de saúde que eu tenho feito, os grupos terapêuticos e tudo mais. Sim. E esse grupo seria com outros profissionais de saúde também? Como é que funciona na sua clínica? Tem integração entre os profissionais? Sim, é fundamental, né? É. Ninguém trabalha sozinho, né? Sim. Isso a gente chama de atenção primária, o nível primário de Uhum. cuidado, né? Tem Sim. o nível secundário,
são os ambulatórios mais especializados, que precisam de mais aparatos tecnológicos, como, por exemplo, um consultório de um oftalmologista, precisa de bastante aparelho e tudo mais, e tem o nível de atenção terciário, que são os hospitais. Na atenção primária, que é onde eu atuo, é equipe multidisciplinar o tempo inteiro. Então, farmacêutico, psicólogo, enfermeiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, a gente trabalha em grupo mesmo. Ai, que bom saber disso. Sim. Que eu trabalhei um pouquinho também no setor público como farmacêutica, na verdade, na época de estágio, né? E estava começando ainda a se falar sobre integrar os profissionais de saúde, em todas as áreas, ainda estava meio difícil, estávamos andando ainda nessa área. É Ah, bom saber que bacana. que evoluiu bastante. Sim, sim, bacana. Fico feliz. Hoje eu não atuo no SUS, né? Mas eu atuei um bom tempo no Ah, SUS. sim. E quando eu atuava no SUS já tinha essa integração. É claro que com algumas dificuldades, né? Uhum. As dificuldades que a gente encontra no SUS mesmo. Então, às vezes não era tão simples. Eu falo que a saúde suplementar, que são os planos de saúde, olham o SUS e meio que copiam mesmo, né? Só Uhum. que aí com mais investimento e tudo mais. Então, Ah, hoje é assim você, que eu como trabalho. médica da família, então você trabalha para o setor privado? Hoje eu só estou trabalhando no setor. Ah, entendi, Trabalhei entendi. um bom tempo no SUS, pretendo em algum momento estar atuando no SUS de alguma forma, Uhum, complementar, que eu acho que é importante, mas nesse momento eu estou só na atenção privada. Até mesmo por conta disso, contou muito a questão de você ter recurso, né, para você trabalhar, sim, ter equipe e tudo mais. sim, Contou com muito. certeza, com certeza. E quais são os pontos assim fundamentais que você vê na parte de autoconhecimento e tratamento holístico que você faz com os seus pacientes? Por exemplo, se chega uma pessoa, uma mulher saudável para você, né, mas quer só fazer o check-up, ver se está tudo bem, o que que você recomendaria para essa pessoa, no geral, né, falando? Sim. Bom, eu costumo começar sempre perguntando, me fala um pouquinho como vão as coisas, como é que tá teu dia a dia, tua rotina, para a partir daí a gente fazer algo mais direcionado. Por quê? Uhum, Às vezes, muitas vezes, Marcela, a mamografia vai estar normal, o preventivo vai estar normal, mas a pessoa não está bem, sabe? Os exames sim, estão bons e a pessoa não está bem. O que eu mais uhum, vejo são pessoas com sacolas e mais sacolas de exames e sempre mínimas alterações quando tem, mas a pessoa não está plenamente saudável e feliz. Então eu hum, costumo perguntar isso, como é que está a rotina, o dia a dia, e a partir disso eu integro. Então, tem pacientes que eu vejo que está precisando de uma terapia integrativa como um reiki, algo assim, e eu aplico na consulta. ah, Tem que legal. outras que eu vejo que realmente está precisando, que mostram claramente que estão insatisfeitas com a vida que está levando, por exemplo. Uhum, Então, eu pego alguma ferramenta de coach, uma ferramenta de valores para ajudar a dar um start, ou uma ferramenta de recursos e interferências, e faço no consultório com a pessoa. Então, é algo muito individual. Um caso que é bem. Normalmente, como eu te falei, é muito individual mesmo. Um caso que eu tenho o cronograma bem traçado são os tratamentos de tabagismo. uhum, Para essas pessoas, não. Eu peguei aquela metodologia do coach e selecionei já as ferramentas. E aí eu já faço a consulta um. Eu coloco uma ferramenta específica, né? uhum. Ferramenta de propósito. E assim eu fui organizando. Essa é bem estruturada, mas também se precisar flexibilizar, eu flexibilizo. Sim, claro. Porque o ser humano, as coisas são singulares. Eu tenho uma frase Aham, que é assim: tratar o seu João com diabetes é completamente diferente do que tratar o seu José com diabetes. É a sim, mesma doença, mas a gente vai tratar sim. diferente. Sim, porque você aplica também as técnicas de coach, né, para entender por trás o que está acontecendo com aquela pessoa. Não só a doença em si ou os sintomas, que obviamente na maioria das vezes são os mesmos, né?
digamos, para diabetes. Você vê a pessoa como um todo. Exatamente, exatamente. A questão do diabetes, né? Você vê que não é só, com certeza tem muita questão do hábito de vida, Hábito, sim. alimentação, sedentarismo e tudo, mas como que tem relação com estresse crônico, com aquela pessoa que está com cortisol lá em cima, que está com Sim. problemas muito, muito intensos, sabe? E aí você precisa olhar para isso também, é importante. Sim. E as pessoas recebem bem, Roberta, essas técnicas mais alternativas? O que que você percebe? Elas são abertas às técnicas de coaching, ao reiki, à meditação? Como é que é isso para as pessoas mais tradicionais, digamos, os pacientes mais antigos, de repente, né? Que não conhecem ainda muito bem. É Como é? engraçado, é engraçado, Marcela, que eu acho que de mim eu já ficava receosa, entende? De falar isso, Sim. porque hoje eu não atendo só pessoas nova era, né? Eu atendo Aham. todos os tipos de pessoas. Sim. E aí muitas vezes eu ficava receosa. Mas o que que acontece? Quando as pessoas ficam só no tradicional e na maioria das vezes não vê um resultado pleno, elas começam a se abrir para um diferente, para um novo. E aí eu simplesmente, igual a meditação, existem Uhum. até hoje pessoas que têm preconceito com a meditação, que Sim. acham que tem alguma relação com religiosidade e tudo mais. Só que hoje não, meditação é algo plenamente estudado, a neurociência está aí, provas, benefícios, tudo Uhum. comprovado cientificamente, Uhum. né? Sim. Mas aí o que que eu faço? Eu não vou privar a pessoa desse conhecimento. Então eu falo, se ela não quer, beleza. E eu não chego oferecendo, não. Eu cito, né? Eu cito, tem essa opção, é assim, eu posso ajudar se você quiser. Mas por Uhum. incrível que pareça, a grande maioria das pessoas estão bem abertas ao diferente, ao Sim. novo. E você faz a meditação na hora da consulta ou você só ensina a pessoa, você pode fazer isso e isso em casa? Como é que funciona? Também depende. Tem paciente que eu faço na hora, Tá. mas tem paciente que tem mais dificuldade, que o que que eu faço? Eu gravo uns áudios. Ai, que fofa, gente. Eu quero você como médica, Roberta. Como é que Ó, a gente faz isso? telemedicina. É. Meu Deus do céu. Olha isso. Aí eu gravo os áudios, meio que guiando mesmo, né? E Uhum. mando para os pacientes. Então, assim costuma dar certo. O meu próximo Bom. passo, que eu tô doida para fazer, é começar a ter um momento com os meus pacientes para fazer a meditação com eles. Nem que seja 2 vezes na semana, fazer junto também. Sim. Tá nos planos aí, né? Nossa, e seria dentro da consulta mesmo, Eu dentro do pensei horário que eu digo. eu pensei mesmo num grupo, uma meditação em Aham. grupo, Sim, online, que eu tô pensando. online. Uhum. Para fazer com todos, né? Sim. Mas, assim, na consulta, muitas vezes eu aplico o reiki, muitas vezes eu ensino a meditar na consulta, ou então eu ensino como ativar alguma resposta de relaxamento. Então, por exemplo, a respiração. A gente respira muito errado, né? No geral, Respira. respiração É. curtinha aqui em cima. Então, eu costumo explicar como que é a respiração abdominal, peço para a pessoa fazer algum exercício. E isso a gente faz durante a consulta tranquilamente, assim. Uhum. E aí a Sim. gente vai guiando, né? Sim. E você dá conselhos também, ou eu não sei como é que é a questão do médico passar dieta, mas você dá conselhos de nutrição e exercícios físicos também? Também. Eu sempre encaminho, né, depois para o profissional, para o nutricionista, muitas vezes para o fisioterapeuta ou para o educador físico. Uhum. Mas, por exemplo, uma doença do refluxo gastroesofágico. Eu não vou só passar um remédio, gente. Não tem como eu ficar só Não, passando tem remédio. como. É. Então, eu já dou as orientações. A questão do diabetes, eu já dou as orientações gerais para a pessoa. Própria pessoa que quer fazer uma dieta para emagrecer, eu já vou dando as orientações gerais e encaminho. Falo, ó, isso aqui é um geral. O nutricionista vai fazer algo realmente específico para você. Mas eu Uhum. faço. E assim,
uma coisa que é muito clássico, assim, que eu acredito muito, é que a gente tem que parar de ficar ditando regra, né? E Sim. isso é muito comum no médico, principalmente. O médico tem essa mania de querer ditar regra. Ah, tem que fazer isso, não pode isso. E aí a pessoa sai, às vezes, desesperada, né? É. Eu tenho uma irmã, minha irmãzinha tem 15 anos. E Hum, aí ela estava com refluxo gastroesofágico, comendo muito sim. chocolate, ketchup, essas coisas, né? E ela foi ao médico e o médico encheu-la de regra. Não pode, não pode, não pode, tem. Aquela menina, isso já tem uns 3 anos, uma criança chegou em casa aos prantos, chorando. Então, Tadinho. eu vejo que o caminho hoje não é mais esse, né? É Não. relação horizontal e troca. Então, a questão da atividade física, por exemplo, eu costumo conversar com a pessoa e a gente vê juntos algo que ela possa fazer, que dá no dia dela, Uhum. no dia dela para ser feito. Coisas simples, né? Se a pessoa não tiver um problema ortopédico grave, pular corda, uma coisa que dá para Uhum. você fazer, subir dessa escada. A gente tenta pensar juntos em coisas mais práticas, principalmente para aquela pessoa que trabalha 8 horas por dia, que pega 2 horas de trânsito por dia. A gente tem que Uhum. ir se adequando também, né? Sim, com certeza. E aí Uhum. você recomendaria, seria interessante você fazer exercício 5 vezes por semana, ou algo do tipo. Você É, dá uma certa orientação desse tipo, assim. isso. Nós temos a recomendação dos 150 minutos semanais, que aí a gente Uhum, costuma dividir 3 vezes por semana de 50 minutos ou 5 vezes na semana de 30 minutos. Esse é o padrão. uhum, Mas, se a pessoa só consegue fazer 2 vezes na semana, beleza, a gente vai se adaptar a isso. Mas o sim. ideal é que ela consiga alcançar os 150 minutos por semana de movimento corporal, de alguma atividade corporal. E aí, dessa forma que eu te falei, se adaptando. O que eu faço muitas vezes é falar, ó, no teu caso, não dá para fazer exercício com impacto. Então, isso, não vai ser legal para você. Uhum, Eu dou esse tipo de direcionamento, mas eu não fico ditando regra. Eu evito ao máximo de ditar regra. Até porque é igual sim. dieta restritiva demais, né? Se você fica Ninguém ditando, segue. você Ninguém faz duas segue ou semanas. acaba. É, faz 2 semanas e enche o saco e volta igual, comendo um monte de porcaria. Joga tudo pro Exatamente, alto. exatamente. Ah, é muito Uhum. interessante. E como é que tá o sono da galera, Roberta? Me conta. Sono, como é que é a questão? O que que você recomenda para as pessoas dormirem melhor? Você vê muito esse problema, muita Pois é, reclamação? muito, extremamente É, complexo a questão do sono hoje. O que é. acontece? Nós, a gente tem que ter o estresse, né? O estresse faz parte do nosso dia a dia. Eu gosto de dar o exemplo da Chiquinha, minha cachorrinha, que está ali atrás, inclusive, Bonitinho. que passou alguém no corredor, ela ativa a resposta de estresse dela. E É. ela sai correndo e late. Só que quando ela vê que não tem nada, rapidamente ela ativa a resposta de relaxamento e fica relaxada. Era Uhum. para a gente ser assim também. Só que hoje a nossa resposta de estresse, a gente desaprendeu a desativar ela. Então a nossa resposta de estresse está o tempo inteiro ativada. É o que a gente chama de estresse crônico. Bom, Uhum. pessoa com estresse crônico, ela vai estar adrenalina lá em cima, cortisol lá em cima. E aí isso vai influenciar na sua digestão, nos teus Sim. pensamentos e, por consequência, no teu sono. Além disso, além desse estresse crônico que a gente tem vivido, hoje em dia é muito estímulo, né? Visual, sonoro, então é celular, televisão, luzinha de ar-condicionado. Sim. Então, a gente tem muito estímulo e muito estresse. Então, o sono tem Uhum. sido prejudicado. Eu costumo falar que a gente tem que lembrar que a gente é animal, então nós somos sazonais e a noite tem que ser escura. Nossa noite não tem sido escura. Então, essa é a minha Uhum. primeira dica, assim, deixar a noite escura. Ter um horário de preferência certo para dormir. Ah, é todo dia 11 horas, todo dia 10 horas. Ter um horário.
tudo bem ter variações aí, mas ter um horário médio para dormir, de preferência 1 hora antes, já ir realmente apagando as luzes, tirando a mão do celular, tirando televisão, todos esses estímulos. Isso é muito Uhum. importante. Sim. Lembrar também de tudo que é quentinho. Então, tomar um chá quente, um leitinho quente, fazer um escaldapé, tomar um banho quente, isso ajuda a relaxar, ajuda a liberar melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Isso Uhum. tudo ajuda bastante. E realmente, assim, não ter, fazer alguma resposta de relaxamento antes, para você não ter tanto estresse na hora que você for dormir. Então, um exercício de respiração abdominal, uma meditação Ótimo. guiada, algo assim, entende? Uhum. Então, Sim. ativar a resposta de relaxamento, tirar os estímulos luminosos e Tá. fazer uso de algo quentinho também ajuda a liberar melatonina. Uhum. Você utiliza alguma aromaterapia também? Ou recomenda para os seus pacientes? Sim, recomendo principalmente lavanda. Lavanda ajuda É. bastante para relaxar, para dormir. Tem que tomar cuidado, mulheres com câncer de mama, não é muito Hum, recomendado o uso da lavanda, porque ela é pode mesmo. menorizar nosso hormônio feminino. É claro Uau. que em pequenas doses, algo pontual não tem problema, mas tem que tomar cuidado para não exagerar. Mas tirando isso, use e abuse. Ah, eu adoro, eu coloco sempre no meu quarto também. Lavanda É, é muito o bom. olhinho de lavanda. É. Às vezes eu jogo até um pouquinho no travesseiro, assim, né? Uhum. Sim, eu boto ou no difusor ou no travesseiro ou nos dois mesmo. Isso aí, Adoro. E isso daí, os aí. seus pacientes, você tem visto uma resposta boa dos seus pacientes para essas, todas essas, não terapias, né? As intervenções, né, para dormir melhor? Eles aceitam bem? Você vê que eles têm seguido Então, é alguma incrível, resposta? Marcela, porque os que seguem, eles ficam maravilhados. É, né? Eles voltam e falam. Hoje mesmo teve uma paciente que eu liguei para ela para saber como é que ela estava. Nossa, Aham, melhorou muito, estou muito melhor e tal. Mas que a bom. grande questão é seguir, né? Porque Uhum, realmente é difícil a gente ter consistência, principalmente em coisas que são do nosso autocuidado ou coisas que a gente não vê um resultado imediato. É difícil a gente ter consistência mesmo. Tá aí a é. meditação. É uma coisa super. Poucas pessoas mantêm a consistência da meditação. Uhum, E aí, isso é o que eu mais tenho estudado. Como fazer para ser um incentivador para as pessoas fazerem as coisas. Então, eu já sei que, como médica, eu não posso ficar impondo regra. Que se eu fico sim. relação vertical, impondo regra, não vai fazer. Eu já vi que com Aham, essa troca, mais pessoas aderem. Mas uhum, eu ainda tenho que criar outros mecanismos para ajudar mais gente a aderir mesmo. E as próprias pessoas, né, irem tomando consciência de que quanto mais elas têm atividade, quanto mais elas fazem as coisas, menos dependente de remédio, de médico, elas vão ser. Então, essa sim. conscientização, isso que a gente está fazendo aqui de ir conscientizando as pessoas, isso é muito importante também, Muito. Nossa. né? Ah, é muito legal, porque por um tempo eu estava bem desacreditada da minha profissão também, sabe? Como farmacêutica. E aí agora eu consigo ver o meu lado holístico, sabe? Que eu posso sim trazer todos os meus conhecimentos como farmacêutica para o lado holístico. E é muito legal ver ainda mais uma médica fazendo isso. Então, assim, estou no caminho certo. Sabe? Tipo, realmente dá para unir, né? É isso que eu quero dizer. Dá para você unir. Sim, com É possível. certeza. Com certeza, ainda mais com farmacêutica. Mas você sabe que essa angústia sua não é só sua, é muito comum. Eu também, muitas vezes eu tenho isso ainda, né? Porque a gente fica receoso, até tem toda a questão científica, né? Tem um modelo Sim, técnico, científico. Então a gente tem esse tipo de angústia mesmo, mas eu faço questão de falar. São práticas integrativas e complementares, elas vêm para integrar o cuidado. Ele não pode ser só técnico, biomédico, científico, ele tem que ser mais é, do que isso, né? Tem que ter algo que integre. Então, uma coisa não substitui a outra e vem sim. para complementar.
E no ponto que a gente chegou de vida, né? Que aí chega no tema nova era, assim, né? Uhum, A gente chegou num ponto que se a gente continuar no mesmo ritmo que a gente estava, com as mesmas crenças, com o mesmo estilo de vida, sim, vai dar tilt, né? com certeza. Eu sou ainda assim, sou grata pela minha mãe, pelo menos, que quando eu era criança, ela só me levava em médico holístico também, né? Então acho que foi por isso que veio de mim essa, desde criança, essa curiosidade. Porque na verdade, para mim, o normal era só tomar homeopatia e florais, né? Florais de bar. Porque eu só tomava isso desde criança. Minha mãe nunca me deu remédio alopático, né? Então, para mim, esse era o normal. Sim. Ir para o médico tomar homeopatia, ele olhar minha unha para ver se eu estava com algum problema, olhar meus olhos, qualquer problema que eu tinha de pele, ele falava, conseguia diagnosticar como psicológico, por exemplo. Então eu já estava meio que acostumada a ser tratada de uma forma holística, né? Então acho que achei que a vida fosse assim, só que não. Quando eu cheguei na faculdade não era bem assim. Foi ser profissional da saúde e viu que não era bem assim, né, Marcelo? Pois é. Não, ainda peguei, eu não sei como é na área de medicina, mas eu ainda peguei algumas cadeiras de. Cadeira, olha essa coisa velha, né? Matéria mais holística. Eu peguei homeopatia e florais, e fito também. Fitoterapia. Então, eu cheguei a estudar um pouquinho na faculdade também, parte holística. Ah, legal. O meu curso, particularmente, foi muito tradicional, muito. Eu lembro de eu aprendendo sobre resposta de estresse, e aí eu perguntando para o professor, mas o estresse emocional também desencadeia toda essa resposta? Ele, não, só o estresse físico. Então, Ué, assim, era bem tradicional sim, mesmo. Mas mesmo eu tendo essa formação tão tradicional, em pouco tempo de formada, atendendo pessoas, eu vi que precisava de algo a mais. Então, sim. imagino você que teve esse histórico pessoal ainda na sua Ah, formação. E sabe o que é incrível? É que na infância, a resposta é muito maior, né? Na homeopatia, por uhum, exemplo, que ainda não tem tanta crença, tanto preconceito, tanta crença limitante. Então, o negócio sim. flui muito bem, a homeopatia. Muito bem. Só tomava isso, não me lembro de mais nada. Eu lembro até que uma vez eu tomei o vidro inteiro de homeopatia. Minha mãe ligou Nossa. desesperada pro médico. Ai, meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa com ela? Será que eu preciso levar ela para o hospital, tadinho? Minha mãe achou que fosse me dar alguma reação, de overdose, né? Com a homeopatia, e não é bem assim, né? A homeopatia é mais sutil. Ai, mas eu lembro disso, fiquei meio desesperada, achando que eu fosse ter algum piripaque. Fazer Imagina o susto. homeopatia. Sim, e ela sempre me passou chá também, até depois de velha. Você ficava, eu tava com início de cistite. Ela, toma chá de quebra-pedra. Me entupiu de chá de quebra-pedra. Mas dessa vez não teve jeito, não. Tive que entrar no antibiótico. Acho que foi uma primeira vez que eu tomei antibiótico. Eu tinha uns 20 anos. Primeira vez. Nossa, Com que cistite, é. maravilha. Não Muito lembro, assim. Eu bom. criança eu nunca tomei. Nunca tinha tomado nada. Uhum. Muito bom. Pois é, e Sim, aí vem essa pandemia, né, também, e deu uma sacudida aí na gente, né? sim. E, e é incrível, porque com a pandemia a gente teve que parar, olhar um pouquinho mais para dentro, repensar um pouco esse estilo Muito. de vida que a gente estava levando, né? Sim, E aí, assim, você vê que o remédio só, é óbvio, graças a Deus, né, tiveram estudos e criaram remédios e são mais um sim. recurso, mais uma ferramenta que a gente tem. Mas não é a Com única. certeza. Não é a única. Exato, acho que a gente vem muito dessa cultura de ser a única coisa, né? E não é o único tratamento, medicamento não é o único. Mas com certeza eu também, obviamente, como farmacêutica, eu trabalho, não sei se eu cheguei a falar, eu trabalho com farmacovigilância também. Então eu sou especialista no uso racional de medicamento. Hoje em dia eu trabalho para uma empresa no setor de farmacovigilância, mas ainda assim eu acredito, óbvio, acredito não, né? O medicamento é mais do que comprovado que sim, funciona, mas não em todas as situações e tem todo o uso racional, quando que você deve usar, quando que você pode evitar usar.
Então, eu também sou muito da questão da prevenção, né? Se a gente puder Uhum. fazer qualquer coisa, se alimentar melhor, dormir melhor, fazer exercício para evitar as doenças crônicas, que hoje em dia eu acredito que são um mal da sociedade, né? Pela Uhum. forma como nós vivemos, a diabetes, a pressão alta, o estresse, tudo isso é causado. A gente pode prevenir, né? Pelo nosso estilo de vida, tem como prevenir. Até o câncer mesmo. Você tem como, a Sim. parte, né, do câncer, obviamente, que tem várias questões envolvidas no câncer, mas a grande parte, até onde eu lembre, a grande parte do câncer é relacionada ao lifestyle, o seu estilo de vida. Muita gente acha que é relacionada à genética, mas não é não. Não é Sim, não. com A certeza. maior parte é lifestyle. Sim, principalmente alimentação, sedentarismo e estresse, com certeza. Sim. Muito bacana isso que você me falou, eu não sabia, porque eu amo o tema prevenção quaternária, né, que é evitar danos por excesso de intervenções médicas, sejam elas medicamentos, tratamentos, exames. Então, Uhum. assim, a gente tem que fazer, óbvio, mas a gente precisa fazer realmente com moderação, fazer o necessário. O termo polifarmácia, que é quando você toma de forma contínua mais de 4 medicamentos, ele está Uhum. cada vez mais comum. Assim, você pega os Tá. pacientes, é uma lista de 8, 9, muitas vezes frente e verso de receita. E assim, você É, como farmacêutica vai saber falar muito bem disso. Tem interação tem. medicamentosa, aquele tanto de remédio, né? Com certeza. Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa alertar as pessoas sobre isso, porque eu percebo que muitas vezes as pessoas não se incomodam, sabe? De estar com aquele receituário cheio de remédio, de estar com aquele envelope cheio de exame, não está se incomodando. E se tivessem plenamente saudáveis e felizes, mas no geral não estão, Não estão, continuam adoecidas. Então isso mostra que não é o caminho, né? O caminho é um equilíbrio aí das coisas, né? sim. E tem paciente que fica até triste quando sai do médico e não tem remédio para tomar, né? Não tem esses pacientes? Sim, Mas não vai me passar um remedinho, doutor? mas é muito comum, porque é muito mais Hum. simples você querer uma É. pílula mágica do que você querer fazer alguma coisa. É igual, tem uma piada, né, que fala assim, você dá o diagnóstico de diabetes para o paciente, ele fala, ai meu Deus, eu vou morrer. Aí você fala, não, é só você melhorar seus hábitos, melhorar sua alimentação, fazer atividade física que você vai ficar bom. Aí ele, ai meu Deus, então eu vou morrer mesmo, né? Porque Não vai fazer. É, então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente fica querendo, às vezes, uma pílula mágica e não tem pílula mágica que vá substituir um estilo de vida saudável, né? não. Acho que em tudo na vida a gente é assim, né? É pílula mágica para emagrecer. Como é que eu emagreço rápido? Como é que eu faço isso? Todo mundo, a gente vem de uma cultura muito imediatista, né? No geral, assim, até saindo da parte da medicina, no geral, na vida, a gente quer tudo para ontem. Tudo. Começa a fazer Exatamente. exercício, já quer ver o resultado naquela semana. Começa a comer bem um dia, já acha que já comeu uma maçã num dia, já tá maravilhosa, né? É. É Já, igual já foi também suficiente. você entra com um remédio de ansiedade para um paciente que tem ansiedade, aí ele já quer que no dia seguinte o remédio faça efeito, né? É, Então, assim, isso, a gente realmente precisa ter uma consciência, uma consistência, uma dedicação. E aí o coach ajuda muito nisso, né? Porque é uma ajuda. metodologia que tem muitas ferramentas para ajudar nisso aí. Então, para a Sim. gente ter consistência nas coisas, para a gente ter verdadeiro propósito, motivo para fazer aquilo. Eu faço um ambulatório de tabagismo, muitas vezes você vai conversar com a pessoa, por que ela quer parar de fumar? Aí vai aquele discurso pronto, por causa da minha saúde. Aí quando Hum, você vai aprofundando, aí você consegue entender o que é da saúde. Para uma, é a pele que está envelhecendo e aquilo está incomodando. Para o outro, é realmente o medo de um câncer. Então, você precisa achar especificamente o que é que vai te motivar, qual vai ser o teu propósito para você abrir mão de um vício como o cigarro, que é um vício que não é uhum. fácil de abrir mão, que querendo ou Não, não traz um prazer para a pessoa, né? Então, sim, o coach, para gente que é profissional de saúde, integra muito bem, né? sim, não é perfeito, com certeza.
E além da meditação e do reiki, você utiliza alguma outra técnica? Tipo, igual a gente estava conversando, a homeopatia e os florais de bar. Você chega já a receitar também? Marcela, ó, spoiler, hein? Eu Hum. comecei esse final de semana a pós-graduação da homeopatia biofálica. Ah, que Conhece? legal. Não, bio o quê? Biofal. É Biofal, uma, não. é uma homeopatia nova. Assim, não é tão Olha, nova, né? Já deve ter, pelo que sim. eu vi, 20 anos. Mas é uma linha da homeopatia tradicional. É bem bacana, Uhum. porque ela olha não só a questão da energia vital do indivíduo, mas ela também trabalha com biocampo. Então, Hum. é uma homeopatia bem bacana. Eu comecei esse final de semana Ai, que após, legal. e aí daqui a um tempo eu vou integrar isso também nos meus atendimentos. Mas por enquanto o que eu faço mesmo é a meditação, o reiki, e coloco as técnicas de coach no dia a dia dos atendimentos. Florais de bar, você já experimentou ou já viu algum resultado? Tem alguma história para contar? Eu nunca experimentei eu usando, e eu Uhum. não prescrevo, porque eu ainda não tenho esse domínio, mas eu Sim. lembro quando eu era interna ainda de medicina, estudante, no ambulatório de psiquiatria que a gente estava, tinha uma paciente com uma depressão grave, já tinha usado Uhum. diversos remédios, não estava tendo resultado. Lembro claramente disso, Marcela. E aí ela resolveu parar tudo, a psiquiatra na época ficou muito chateada, e ela Hum. foi se tratando só com floral de bar. E ela estava muito bem. Eu não sei como é que foi a continuidade, porque no curso de medicina, no de farmácia, a gente também é Uhum. assim, vai virando os módulos e aí você É, sai, né? sim. Então, isso foi durante um período de 6 meses. Depois eu não vi a continuidade, mas ela estava muito bem e era uma depressão grave, tá? Só com floral de Caramba. bar ela ficou bem. Uhum, Gente, ai, que legal, incrível. Eu tô uhum. começando a integrar o florais de bar também nos meus atendimentos. Por isso que eu perguntei, queria ouvir um pouquinho também da experiência. Ah, e sabe o que é bacana dos florais também? É que também são usados em animais, né? Sim, minha mãe usa nos meus, lá de casa. Pois é, eu sou doida para usar na minha cachorra. Eu vejo uns relatos também que são usados em animais. Sim, é, a gente sempre usa. Também a gente também sempre tomou. Mas aí por isso, como eu já sei que funciona, né? E eu posso receitar, então tô integrando também. A homeopatia já é um pouquinho mais complicado para receitar. Aqui, pelo menos na Austrália, você tem que fazer um curso de que dura 4 anos para você receitar a homeopatia. É um Uhum. pouquinho mais aprofundado, então. E o farmacêutico em si não pode prescrever homeopatia, né? A gente só trabalha com a parte da manipulação mesmo. Ah, entendi, entendi. Pois é, Então, a mas gente foi para esse lado. as coisas vão se integrando, né? Eu acho Sim, interessante total. usar um pouquinho de cada. E uma coisa que eu tenho percebido também nos meus pacientes mais crônicos, que eu já estou há muitos anos acompanhando, é que a gente precisa ir trocando também com o tempo a metodologia, porque você vai. Uhum. Eu tenho paciente que está comigo há 3, 4 anos. Se você continua sempre ali naquela mesmice, é difícil você manter bem o paciente. Sim. Então é bom ir inovando e trocando. Então, uma hora usa um floral, uma hora usa um reiki, vai trocando isso. Agora, a meditação especificamente, eu tento ao máximo incentivar as pessoas a terem a consistência, e eu também, é um incentivo comigo Uhum. também, né? Porque de vez em quando eu dou umas deslizadas ainda, e quando eu vejo já estou aí umas 2 semanas sem meditar, eu falo, opa, deixa eu É. voltar. Porque como a gente fala na meditação de regulação, né, da fisiologia, Uhum. para ter essa regulação da fisiologia do corpo humano, só realmente com muita consistência. E a outra coisa interessante que a meditação faz, que é desinflamar a nossa amígdala cerebral, que é a Hum. parte que deixa a gente reativo, nervoso, para a gente ter esse processo de desinflamar essa região e de potencializar aqui, né, o nosso lobo pré-frontal, que é o que deixa a gente mais calmo, mais sereno, mais tranquilo, realmente só com prática diária e com pelo menos um ano aí de prática. Então, Caramba. a meditação especificamente, eu pego no pé assim, meu Uhum. e das pessoas, para a gente ter uma consistência para ver a longo prazo essa mudança. Sim. Você vai ver uma mudança momentânea na hora mesmo,
porque você está Aham. ativando a sua resposta de relaxamento. Então, na hora você vai ficar mais calmo, vai dormir melhor, né? Se você está com uma crise de ansiedade, vai passar e tudo. Mas para ter essa mudança que eu estou falando mesmo da conformação cerebral mesmo, precisa dessa Uhum. consistência maior, entendeu? Seria essa consistência que você fala, são todos os dias por quanto tempo, mais ou menos? Pelo menos 20 minutos aí de meditação. Pelo menos. É, Caramba. porque a gente entende que os primeiros 7 a 10 minutos da meditação é para você entrar na resposta de relaxamento. Uhum. Depois disso, começa a tal da musculação do cérebro, que é como se você estivesse desenvolvendo aqui, igual você desenvolve um músculo quando você vai malhar, desenvolvendo mesmo o seu lobo pré-frontal. Então, demora um pouquinho. Mas eu nem falo isso de cara para as pessoas, porque de início a gente não vai conseguir fazer 20 minutos, né? Uhum. Tem que começar com um pouquinho mesmo. Então, para não desanimar, eu costumo orientar a começar com 7 minutos, depois passar para 10, e aí vai aos poucos até chegar em 15, 20 minutos. Tá. E aí, o horário da manhã seria o melhor para fazer ou não tem regra? Não faz É, diferença. a regra é o que você se adaptar, é o que der no teu dia a Uhum. dia. Mas o bom de você fazer de manhã é que essa resposta de relaxamento, essa que a gente vê imediatamente, você vai usufruir dela durante o dia, né? Então é bom É, por conta disso. Mas se faz não sentido. der, tá valendo. Faz à noite, faz antes de dormir, para quem tem insônia, né? Muito bom. Uhum. Você faz ou recomenda alguma meditação guiada ou você faz em silêncio? Você, né, mesmo? Eu comigo eu faço em silêncio. Como Uhum. eu te falei, eu gravo os áudios para os meus pacientes e às vezes eu pego uma específica do YouTube e mando também. Mas o que Sim. que acontece? A meditação guiada, ela é muito boa, mas ela ativa uma área do nosso cérebro um pouquinho diferente, que é como se fosse a área da hipnose. Então, para Hum. começar a criar o hábito, ela é maravilhosa. Mas é legal, depois que você já criou a consistência, o hábito da meditação, você tentar fazer você sozinho. Então, assim, Tá. entre não fazer nada e fazer aqui a guiada, porque tem gente que só consegue guiada, faça guiada que vai ajudar muito. Mas se Uhum. depois disso você conseguir começar a fazer sozinho, a área do cérebro mesmo que ativa é um pouquinho diferente. Então, é melhor ainda. Perfeito. E aí poderia colocar um sonzinho também de fundo, né, em silêncio. Não atrapalharia esse tipo de meditação, no caso. Não, de jeito nenhum. Pode colocar som de pássaros, de água. Pássaro. Eu tenho uma fonte, eu comprei uma fontezinha, que aí eu gosto do Ah, que barulhinho da legal. água da fonte. Sim, que Você vai legal. se adaptando. Sim. Uhum. Entrando agora um pouquinho na questão que a gente estava conversando, check-ups anuais, né? O que que você recomenda, assim, até para as mulheres que estão aqui, estão todo ano, a gente sempre foi dita, pelo menos, né, que todo ano a gente deveria fazer uns exames para ver se está tudo bem com o nosso organismo. Para as mulheres saudáveis, quais você recomendaria? Quais exames você geralmente recomenda, né, na verdade? Uhum, muito bom. Primeiro, a gente tem que lembrar que, além dos exames laboratoriais ou exames de imagem, é Uhum, importante, pelo menos uma vez por ano, né, fazer o rastreio da pressão arterial. Então, tá. ter pelo menos uma consulta por ano de rotina com algum médico que vai olhar para você como um todo, algum médico generalista, seja um Uhum, médico de família, um clínico geral, um geriatra. Mas um médico que olhe tudo, né? Que olhe você como todo, é importante. E aí, nessa consulta, pelo menos uma vez por ano, vai ser uhum, visto pressão arterial, vai ser tá. feito um rastreio de depressão, que muitas vezes a gente esquece que é importante fazer esse Hum, rastreamento, né? Perguntar como é que vai a saúde mental e tudo mais. E solicitar os exames complementares. Então, assim, no geral, preventivo, né? Para mulheres que já têm vida sexual ativa, ou então que já tem mais de 25 anos. o Papa Nicolau, que você Mas diz? O isso, preventivo preventivo é o seria o Papa Papa Nicolau. Nicolau. Tá. Isso. Uhum. Mamografia, que aí
num geral, mulheres acima de 45 ou de 50 anos, ou então, se for uma mulher que tem um histórico familiar próximo, né, tipo a mãe dela, que já teve câncer de mama, aí isso muda um pouco, costuma ser um pouco mais cedo, tá? Mas a Uhum, mamografia anual, o preventivo, que é o Papa Nicolau, o rastreamento de dislipidemia, né, para as pessoas adultas, então, para ver o colesterol, a glicose, uhum, é bem importante. E aí varia um pouquinho, questão da idade, né? Vai variar um pouquinho, no geral em adultos. Mas você vai começar um pouquinho mais cedo, se a pessoa tem um sedentarismo, um sobrepeso, ou tem um histórico já familiar de dislipidemia, aí você começa no adulto jovem. Se não, num adulto de 35 anos, pelo menos, já tem que começar. Uma coisa que a uhum, gente esquece também é a avaliação de sangue oculto nas fezes, né? Para ver câncer de intestino em pessoas acima de 50 anos, é importante fazer. Uau. Dependendo também, é interessante fazer o rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis, a depender aí do estilo de vida da pessoa, da vida sexual da Uhum, pessoa. Então, avaliar sífilis, hepatite, HIV, né? uhum, Então, sim. sempre ouvindo a história da pessoa para você entender qual que é a necessidade dela. E aí é muito importante saber o histórico familiar, principalmente os parentes de primeiro grau, pai, mãe e irmãos. Muito importante ver isso, ver essa genética, ver o estilo de vida. E a partir disso você vai traçar junto com a pessoa, selecionar quais exames vão pedir. Tem alguns já que são o screening, que são esses já Uhum, que estão na regrinha da gente fazer, que foi esse exemplo que eu dei do preventivo e tudo mais, mas no geral você vai ver a necessidade também daquela pessoa de acordo com a genética e com o estilo de vida dela. E sempre, sempre sim. lembrar que se a gente está pedindo algum exame é porque a gente está procurando algo, a gente tem que saber o que a gente está Uhum, procurando e a gente fazer isso com ciência, com moderação, não fazer. Eu vejo muitos colegas médicos, né, que tem um carimbo pronto, já com todos os nomes de exame, aí carimba aquilo ali, sai pedindo sem saber direito o que está pedindo, sem ter uma lógica sim. por trás disso. E aí não faz bem para a Não. pessoa, não faz bem para o sistema de saúde que aquela pessoa está inserida. E muitas Uhum, vezes gera até mesmo estresse, ansiedade, medo, né? sim. Então, são basicamente esses mesmo que eu te falei, entendeu, Marcela? É Tá. claro que vai ter um a mais ou um a menos a depender mesmo do estilo de vida da genética, do histórico familiar da pessoa. Tá. A gente Ah, estava falando. Ah, pode falar. Não só ia resumir para o pessoal que a gente está falando sobre os exames para as pessoas saudáveis, né? Aqueles exames anuais que a gente deve fazer de prevenção, né? Para ver se está tudo bem com o nosso organismo. A gente pode falar. isso. E aí, como eu te falei, que além dos exames laboratoriais e de imagem, a gente precisa fazer esse screening dentro do consultório também, que é com Uhum, aferição de pressão, que é para ver questão de saúde mental e tudo. Também é importante a gente perguntar dentro do consultório sobre vícios, né? Então, etilismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas, uso de medicamentos controlados. Esse tipo, isso tudo entra como check-up, é tudo um screening. Tudo coisas que a gente tem uhum, que lembrar de estar perguntando para a pessoa, né? sim, muito importante. E eu sinto muita falta disso do Brasil, porque os médicos aqui, eles não são tão atenciosos, de verdade. Assim, os médicos gerais, eles não perguntam muita coisa, não passam exames. Quando eu vou, eu sempre faço questão de ir todo ano, e eu que tenho que ficar pedindo tudo. Porque eu já sei, por isso que eu até pedi para você trazer isso. Porque as pessoas às vezes chegam no consultório, o médico não explica nada, sabe? Você não sabe o que Uhum. você tem que fazer ali. Então o paciente mesmo fica ali, perde o poder, né, da saúde dele, né? Passa o poder todo para o médico e o médico, em contrapartida, não te dá aquele retorno. O que que você deveria fazer com a sua saúde naquele sentido? Os exames, eles não passam. Eles te perguntam sempre, ah, tá, para que você quer aqui? Tipo, para que você veio? Qual é a sua questão hoje? Aí isso pode ser uma coisa muito pontual, tipo, ah, eu vim aqui para você me receitar uma pílula, por exemplo. Aí eles receitam qualquer pílula, eles não Uhum. fazem uma pergunta, por exemplo, grande, não fazem nenhuma pergunta do seu histórico. Acho que foi só uma médica até hoje, de sei lá quantas que eu já fui aqui, que me perguntou um pouquinho mais aprofundado.
Só uma. Mas a maioria não faz pergunta nenhuma. Entendi. Muito complicado, né? Será Graças que a Deus tem que eu a tenho ver? conhecimento. E eu sempre. Mas é um saco, porque eu tenho que levar uma listinha para eu também não me esquecer. Eu tenho uma listinha no meu celular. Eu fui no médico semana passada. E eu fui, ó, o primeiro ponto é esse daqui. Deixa eu ver se na minha listinha, então, aqui, doutora, para ver se eu não esqueci nada. Peraí. Porque aqui você paga também por horário. Então, são no máximo 15 minutos que você tem com o médico. Se passar de 15, você tem que pagar mais. Nossa, mãe. Então, Caramba, assim, não tem que ser aquela sabia. coisa corrida, sabe? Pois é. Já tem que ir bem programado, né? E, nossa, eu vou toda, assim. Eu falei, deixa eu ver minha listinha aqui, se eu não esqueci de nada. Eu ia até te perguntar se não tem a ver com o perfil das pessoas, de às vezes serem pessoas, não sei como que são as pessoas aí, mas se são menos acolhedoras, um pouco São mais menos, distantes, mas são pode ter menos uma relação acolhedores. com isso também, né? Pode ser, Mas pode assim, o que eu ser. vejo, sabe? O que eu vejo, sabe, Marcelo, é que volta tudo naquele equilíbrio que eu estava te falando. Por quê? Ao mesmo tempo, principalmente eu hoje que trabalho em plano de saúde, muitas vezes você vê o paciente cliente que quer também ditar muita regra, e aí e a regra dessas coisas que a gente estava conversando, de excesso de Uhum, medicamento, de excesso de exame. Então, assim, nada que é assim, ó, se a relação tá assim, tá disfuncional. Se o médico é, está ditando regra para o paciente, tá errado. E se o paciente está impondo sem ouvir o lado do médico também, tá errado. Precisa ter uma troca, tem que sim. saber a história, a genética, quais são os medos e as angústias daquela pessoa. Minha mãe teve um tumor no cérebro. Quando ela teve um Hum, tumor, foi um tumor benigno, mas que foi muito trabalhoso para a gente. Quando ela teve aquilo, eu tinha um linfonodo aqui, retroauricular, e eu fiquei Uhum, desesperada, né? Era um caroço na minha cabeça. lógico. O nome disso é experiência da doença. Eu estava vendo a minha mãe ter aquilo, eu vou ter medo. Então a gente precisa saber disso do paciente. Por isso que é importante ter a conversa, ter a escuta, Uhum, né? E ter essa troca. É muito importante. Fazer pactos, médico e paciente, traçarem juntos quais vão ser os exames, quais vão ser as condutas. É assim que eu vejo, pelo menos, que é a saída, sabe? A melhor opção. sim. Ai, aqui eu ainda não encontrei esse balanço. Então, geralmente, agora que você falou, eu falei, ai, será que eu faço errado? Porque eu já chego com a lista que eu sei que eu tenho que fazer anualmente, assim, e já chego pedindo. Porque o médico não vai Não, conversar comigo, assim, sabe? Se eu esperar dele, eu vou lá à toa. pelo que você está me falando, outros 500, tá diferente mesmo, né? Até essa Nossa, questão de 15 muito. minutos, né? Fica corrido mesmo. Né? Nossa, eu lembro que uma vez eu tava com uma alergia de pele, eu fui num dermato aqui, eu paguei, Roberta, US$ 400, só pra você ter uma noção, tá? Numa consulta com um Bom, especialista, dermatologista, porque eu já tava num nível assim que eu já tinha ido em tudo que era médico, eu não sabia o tipo de alergia que eu tenho, que eu tinha, né? E o meu imunologista, já tinha ido até imunologista, ele não conseguiu descobrir, ele me passou para esse profissional que era um dermato, um professor de uma universidade daqui. Eu cheguei nele, eu não fiquei nem, acho que nem 5 minutos no consultório. Eu paguei US$ 400. Eu não gosto nem de lembrar disso. Que ele chegou, ele só olhou pra mim. Ah, isso daí é banho quente. Você, por favor, tome banho a cada 2 dias apenas. Eu, oi? Não, eu falei, não, peraí, mas eu faço exercício todos os dias, não tem como não tomar banho. Não, 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 não. Marca aí, no máximo 60 segundos de banho a cada 2 dias. Que ele prescreveu ainda, escreveu 60 segundos de banho a cada 2 dias. Eu fiquei, não, só pode ser piada. Eu falei, não, mas eu vim aqui para você colher parte do material da minha pele, porque meu imuno tinha me pedido, né, para saber se, não sei, se tinha fazer uma biópsia da minha pele. Não, não precisa não, já consigo ver que é banho quente. E mandou embora. E fiquei eu nossa, ali com meus US$ 400 para ele, 5 minutos de nossa, consulta. Pois nossa, é, né? É melhor não lembrar de realidade, uma coisa dessa, não, Marcelo. Muito deprê. muito deprê. Jesus, amado. É, E é aí, como é complicado. que é aí? Aí vocês têm um sistema tipo um SUS Tem. ou tem?
Não Uhum, é igual nos temos. Estados Unidos, por exemplo, que é, cada um tem seu plano de saúde, não. Não, todo mundo, a maioria das pessoas tem plano particular, mas temos o SUS aqui também, que é o Medicare, que chama. É o Hum, Medicare. Mas mesmo assim, não é completamente gratuito igual no Brasil, não. Você tem que pagar. É uma é, coparticipação. Que o SUS a é. gente está acostumado, né? 100% gratuito. Aqui depende, por exemplo, essa médica que eu fui generalista, eu não paguei porque ela é generalista. Então foi Uhum, gratuito, o exame de sangue que eu fiz também foi gratuito, o preventivo já foi pago, por exemplo. Eu tive que uhum, pagar. E se ela me encaminhasse para um especialista, eu teria que pagar uma parte do especialista também. Então é uhum. coparticipação só. Entendi. Mesma coisa para os medicamentos. Alguns medicamentos que entram na lista que eles chamam de PBS aqui, que seria o mesmo medicamento, a mesma lista que a gente tem no Brasil, dos populares, né? Mas no Brasil é de graça, até onde eu saiba, Uhum, a farmácia popular. uhum. E alguns são bem baixos no valor, então aqui também é parecido, assim, você paga, o governo te ajuda com uma parte dos medicamentos que estão nessa lista, não são todos os medicamentos, não. Entendi, entendi. Para quem é aqui do Brasil, a Marcela tá falando da Austrália, tá, gente? É, sim, como é que é o sistema. A Que gente tem muito isso interessante. de criticar o nosso sistema, né? Mas o Brasil é muito bom nesse sentido. E o SUS atende todo mundo, né? Eu também defendo o SUS. Isso Aqui é- não, aqui não. Você só tem o SUS se você for cidadã australiana. Se você chegar como turista ou estudante, você tem que pagar o seu plano. Você não pode usar o do sistema público. É, Quem tem um pouquinho de conhecimento defende o SUS, né? sim. A gente tem Tem que seus agradecer. problemas, não é perfeito, mas funciona e a gente tem que agradecer mesmo, porque não é todo país que tem, não. E fortalecer, né? Aprimorar, melhorar. Sim. O Instagram vai nos expulsar daqui a 1 minuto. Então, Uhum. muito obrigada. Muito, muito obrigada. Eu tinha muito, muito mais coisas. Se deixasse aqui, a gente conversava acho que o dia inteiro, né? Tinha mesmo, tinha. Eu que agradeço, Mas Marcela. Adorei conversar com também você. adorei. Adorei. Estou mais esperançosa agora com a medicina, com a farmácia, de verdade. Meu coração tá quentinho. Que bom, meu também. Vamos juntos. É, Pessoal, todo vamos. mundo que Muito está aí, obrigada. obrigada. Juliana, minha paciente querida, um Ah, beijo. que linda. Gente, Que sortuda ter boa essa noite, médica bom aí. dia, tá? É, um Marcela, beijo. muito obrigada, Muito, muito tá? obrigada. Continue esse trabalho Precisando, maravilhoso. obrigada. Você também, Sim, parabéns pelo movimento. Precisando, estamos aí. obrigada. Vamos fazer mais conexões, tá? Vamos, com certeza. Já quero mais. Tá bom. Um beijo. Beijo. Um bom dia. Obrigada. Boa Tchau, noite, né? Tchau, tchau. tchau.